Vamos lá. O intuito desse vídeo é ser bem objetivo. Então, se você já montou um servidor de forma bem simples, com o exe, né? Esse vídeo é para você, caso queira estar testando aí o Raw Browser, tá? Para ter ali o jogo rodando tanto no desktop quanto web, né? Então, para mim o Raw Browser tem muito potencial para evoluir para qualquer tipo de plataforma, Windows, Mac, Linux, mobile, Android, iOS, Windows Phone, o que tiver, né? Então, recomendo bastante você estar utilizando o Raw Browser, né, testando, brincando, reportando, né, falando os bugs que tem hoje. Mas, enfim, vou estar utilizando a versão de 2013 0618, né? A vantagem dele é que é uma versão mais instável atualmente, tá? Então, se você tem aí uma versão um pouco mais atualizada, um pouco mais antiga, vou estar recomendando estar utilizando ele. Tem um link aqui, né, do emulador Cronos, tá? De onde você pode estar baixando ele, né, pegando o exe e estar criando aí o seu diff, né, montar um servidor 100% focado nisso, tá? Como eu falei, se você está usando versões mais antigas, mais novas, dá para utilizar, dá para brincar um pouco, mas tem muitas features, né, faltante ainda, né? Então eu recomendo você focar aqui 100% aqui na versão de 2013, tá bom? Pré-requisito do sistema. Aqui tem algumas coisas que você precisa estar instalando, muito importante, né? Que tem que estar funcionando na tua máquina. Eu vou estar utilizando o Docker, mas só para subir o emulador, tá? Lembrando, a ideia é que caso você já saiba como é que faz isso, montar um emulador, né? Montar um servidor localmente, já é para você, tá? Caso você precise de um tutorial um pouco mais abrangente, um pouco mais detalhado, deixa nos comentários aí, talvez eu tire um pouquinho mais de tempo, né? Estude um pouco mais em alguns termos aí para estar explicando melhor, tá bom? Pré-requisitos: o Node. O Node é muito importante, tem que estar instalado na sua máquina, tá? Node.js está aqui. Você pode instalar aqui no seu sistema operacional, tá bom? Aqui eu já estou na pasta onde eu tenho todos os meus arquivos, né, baixados. Então não vou mostrar já tenho todos os arquivos baixados. E aqui eu tenho uns comandos que você precisa estar utilizando para estar testando, ó, node-v, né? Aqui traz a versão 22.13, aqui está com a versão 24.13. Dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, possa estar em outras versões, tá bom? E aqui ele até recomenda você usar Docker também, então dá para deixar esse projeto todo no Docker, só que aqui o meu objetivo é rodar de forma rápida, tá bom? Bem objetivo. Temos npm-v. Depois que você instala, né? Você baixou, instalou o Node, você abre um terminal, como eu abri aqui, né? No caso aqui eu vou abrir outro. Você abre um terminal, tá? E digita aqui node-v, tá bom? E aí npm-v. Depois que tiver instalado tudo bem direitinho, abre um novo terminal e faz o teste, tá bom? Se aqui funcionou, significa que você vai conseguir estar instalando aqui o WX Proxy, né? Que ele vai fazer a ponte, o nosso querido WebSocket, né? Ele que vai se comunicar com o Raw Browser e o nosso emulador. A gente precisa dele funcionando, tá? Então, quando você der o npm install -g WX Proxy, vou botar aqui, ele vai ficar mais ou menos assim. Ó. Se você só digitar o web proxy, ele fica assim, quer dizer que a instalação funcionou direitinho, tá bom? É isso aqui que a gente precisa, tá? A gente precisa, né? Estar funcionando, tá bom? Próximo passo é o WSL, né? Perdão, WSL, né? Você precisa instalar na sua máquina, né? Aqui tem um comando para você rodar no terminal do PowerShell, tá bom? Instale ele. Ele vai pedir para reiniciar a máquina, não reinicia a máquina, tá bom? Segura só um pouquinho aí que a gente vai instalar também um Docker. Docker Desktop. Depois eu coloco o link aqui, como você pode estar baixando o Docker Desktop, tá bom? Vou botar aqui nessa categoria. Você procura aqui Docker Desktop, instala o Docker. Aí tem aqui vai te dar três opções, né, para estar baixando. Né? Essas três opções aqui você escolhe um conforme a sua máquina, né? Aí aqui no... Vou pegar aqui, ó, de novo.
Aqui não, verifique a arquitetura do processador, né? Do processador. Você pega aqui, ó, você joga esse código aqui, tá? Aqui ele recomendou o primeiro, tá? Você baixa, instala, next, 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 para ele terminar de instalar. Depois, primeiro, você instalou o WSL, ele vai pedir para reiniciar a máquina. Depois você instala o Docker, ele vai pedir reiniciar a máquina. Reiniciar a máquina, ele vai te dar um botãozinho para reiniciar, a máquina vai reiniciar, e os dois vai estar instalado tranquilamente, né? Vai estar funcional. O que é que você precisa fazer quando terminar de reiniciar a máquina? Você tem que digitar Docker, tá? Com isso, ele vai abrir essas mensagens, tá bom? E depois, no caso eu estou aqui no PowerShell, ./WSL. É esse aqui mesmo? Deixa eu ver aqui. WSL. É isso mesmo. WSL. WSL. Acho que é WSL. Deixa eu ver se só é assim. ./WSL. Deixa eu ver aqui qual é o comando. WSL. Deixa eu ver aqui. PowerShell. Administrador. Tá aqui, ó. Administrador tem que estar nesse diretório, tá? ./WSL. Tá? Ó, eu abri como administrador, ele tá no Windows System, ele tem que ficar assim, tá bom? Eu tinha abri errado ali o terminal, tá bom? Feito isso aqui, terminou? Os dois deu certo? O Docker e o WSL. A gente vai aqui para as próximas configurações. Aqui é a configuração no Ratena, tá bom? No ratena, o que você preferir. Então, você procura aqui, ó, ratena, tá bom? No ratena, você procura aqui o GitHub dele. Provavelmente você já deve saber isso. Baixa ele, tá bom? Baixa ele. Tem vários tutoriais aí para estar rodando via desktop. Baixa ele, um zip, download, tá bom? O que você achar melhor. Aí você vem aqui, ó. Nesse caso aqui, eu criei uma pasta, tá? Joguei tudo que eu preciso nessa pasta. O que você precisa é dessas três pastas aqui, ó. E do seu cliente executável, tá? Esse aqui você ignora, esses outros aqui você também ignora, tá bom? Ó, tá aqui, ó, ratena. Você precisa entrar aqui no ratena. A gente vai fazer uma configuração na source, né? Source. Aí vai aqui em custom. Aí em custom você vai em define ports, né? Posts. Definição de ports. Aí você vem aqui, ó. Tem esse código aqui que já está selecionado. Ó. Desabilitar pacote ofuscado, né? Para o browser, para ficar compatível com o browser, né? Tá? Então aqui mesmo já tem um exemplo, tá bem aqui, ó, tá? Você precisa desse código aqui, beleza? Aí aqui, ó, no nosso querido ratena, né? Tem aqui custom, né? ratena, src, custom, aí tem bem aqui, ó, define post. Se você for ver, ó, não tem, né? Então você adiciona aquela condição aqui, ó, no código, né? Você adiciona essa condição aqui para que o browser, né, consiga se comunicar, né? Seja desativar, né, a ofuscação para que você tenha compatibilidade com o browser, tá? Então você adiciona isso aqui, você vai estar ali com o browser se comunicando direitinho, tá? Com o seu emulador. Definição de versão de pacote. Nesse caso aqui, ó, lembrando, estou usando 2013-0618, né, que é a versão mais compatível, localização, né, da seção, né, que no caso as variáveis de ambiente. Esse arquivo aqui, ó, fica em ratena, tools, docker, né, docker composer. Aqui no meu eu já deixei configurado. Então, aqui, ó, pasta raiz, ratena, tools, docker, e a gente vai entrar aqui, ó, docker composer, tá bom? Esse arquivozinho aqui, para quem já utiliza Docker, né, ele que vai estar auxiliando a nossa vida aqui para, enfim, para testar, fazer as coisas de forma mais rápida, né? Então aqui eu tenho o DB, temos o build, tá? Aqui eu tenho as variáveis de ambiente, build configurações, e bem aqui eu tenho um pacote, tá? Eu acho que hoje no ratena, né, tá em 2021, né? Aqui tá 2013. Vamos confirmar aqui, né, qual é a versão mais estável hoje, só confirmar. ratena, em tools, né? Aí em tools, docker,
do Docker, a gente tem aqui o Docker Composer. Aqui do Docker Composer, ó, build, e aqui está a versão atual. Então você tem que trocar isso aqui, tá? Lembrando, tivemos alteração na source e também temos alteração aqui no tipo do pacote de versão, né? Depois de tudo isso, você vai fazer o build. Então, terminou aqui as configurações no emulador, vamos fazer o build, tá? Bem aqui, ó, abre o PowerShell, navegue até a pasta do Docker, né, ó, que é RAtena, tools, ferramentas e Docker, né? Então, aqui onde está o seu projeto, se você estiver usando o Docker, né, você vai entrar aqui na pasta de Docker e você vai executar os comandos, né, que eu dei ali como exemplo, né? Tem um comando aqui para limpar os containers, né, para deixar o serviço zerado, limpar todos os binários que ele cria, né, que é os arquivos que ele cria depois que ele builda. O objetivo aqui é deixar bem limpinho. Aí depois cria o build, esse comando aqui demora muito, tá? Então não vou executar. E por fim, a gente executa esse último comando aqui, ó, que tem esse DB é de banco de dados, login, map, char e map, né? Então que você já deve conhecer aí para quem já mexe com o emulador, né? Do RAT, no emulador de Ragnarok, sabe para que serve cada um desses, tá bom? Então, se você já tem experiência, aí eu vou fazer aqui o seguinte, ó, tá aqui o diretório, vou abrir novamente o PowerShell, aqui você não precisa abrir como administrador, tá bom? Abrir normalmente como usuário comum, aqui tá no CD 2.user, né? Eu preciso estar aqui na pasta doc, tá bom? O meu projeto tá em projetos meus, tá escrito até errado aqui, né? RAtena Tools Docker, né? Então o que você precisa saber é mais ou menos isso aqui, que provavelmente foi o que você baixou, tá? CD, colocou aqui, estou no diretório correto, vamos voltar para lá, ó. Eu vou executar esse comando aqui, tá? Vou executar aqui, ó. Executando esse comando, ele vai startar o banco, vai startar o login, vai startar o char e vai startar o map, né? Então aqui, depois de fazer o start dos 4 serviços, você espera um pouquinho, tá? Então você vai ter essa telazinha aqui no Docker Desktop, ó. Aqui em Container, depois que você logou, né? Já está tudo configurado, WSL, né? Tudo bem direitinho, como eu falei no início do vídeo. Ele vai iniciar aqui, ó, todos os serviços, tá bom? Então se eu entrar aqui em um, ó, cliquei aqui em cima, ó, ele está iniciando aqui o servidorzinho bem direitinho aqui dentro do container, tá bom? Bem bonitinho aqui para só pegar e usar, tá bom? Estou usando isso aqui para facilitar a minha vida. Se você tiver outra forma, tá bom? Você usa direto no Linux, já tem o servidor hospedado em algum host, né? Então você já utiliza a forma que você tiver aí, tá bom? Só lembrando de armazenar as portas, tudo direitinho que precisa, tá? E login, char e map, tá bom? Próximo passo, remote cliente, tá? Esse cara, nesse caso aqui eu vou estar utilizando como exemplo o Browse Remote Client JS, tá? Isso é a versão JavaScript, isso aqui é a versão do meu, tá bom? Ele aqui tem várias funcionalidades de validar o GRF, verificar a saúde do arquivo, tem muita coisa, tá bom? Mas que você tem que ficar atento, tá? Ao arquivo .env, não existe no projeto quando você baixa ele, tá? A gente tem que criar, vou mostrar aqui. E aqui tem um exemplo de como manipular como fazer os acessos, né? Nesse caso aqui, a porta, né, do meu projeto vai estar na 3338. Essa informação é importante para o raw browse, tá? Aqui ainda não é um raw browse, é o cliente, né? Ele vai ler o arquivo grf, né? Ele vai ler tudo que tem lá dentro da pasta e vai montar o layout do teu raw browser, tá bom? Logo depois de você baixar aqui, né? Nesse caso aqui, vou entrar aqui no meu projeto. Tem aqui, tá aqui ele baixado, ó, raw browse, remote client JS. Feito isso aqui, ó, você pega o diretório dele, tá bom? Você pode pegar o diretório dele, abre o PowerShell, não precisa ser em modo administrador, CD, coloca aqui o diretório certinho. Feito isso, a gente está aqui dentro, tá bom? Qual a importância disso? A gente precisa fazer 3 configurações em nível de pasta, né? 4 configurações em nível de pasta, tá bom? O primeiro é a pasta IA, né? AI, né? Perdão, a pasta AI, BGM, que é as pastas de música, né? Que você já deve conhecer. As pastas de música, tá? A AI.
e assistem, né? São todos os arquivos que você deva ter, né? Tem que ter na sua versão desktop, né? A versão exe, né? Que você teoricamente já tenha feito. Por fim, temos a resource, né? Aqui eu preciso que você jogue a sua pasta grf, sem criptografia, sem senha, sem nada, certo? Seco e bruto. E aqui a pasta data.ini, tá? Aqui é a mesma lógica de configuração que você faz no exe normalmente, tá bom? Beleza? Jogou as pastas, jogou sua grf aqui dentro. Temos aqui o event.exe, tá bom? Isso aqui é um exemplo, tá, de configuração, mas a gente precisa criar esse aqui .env. Eu vou abrir aqui no bloco de notas para você ver como é que tá o meu hoje. Ó, tem aqui, ó, porta igual 33, 33, 38. Cliente público, né? Isso aqui, no caso, eu preciso deixar aberto para o web browser, né, se comunicar, tá bom? Node Event, né? Isso aqui é a versão de desenvolvimento, uma versão um pouquinho mais lenta, tá? No caso aqui é para debugar e validar. Isso aqui é cache, né? É para ele validar essa questão de cache, tá bom? Para ser mais rápido, build, mais carregar cada vez mais rápido. Então, tem questões de delay, tudo que a gente precisa aqui tá carregando, né, para o servidor sustentar e carregar de forma mais rápida. Então, essa versão aqui do JavaScript tem bastante funcionalidade boa, tá bom? Beleza. Você tem esse arquivo .env aqui corretamente com essas configurações. Caso você só queira copiar e colar, tem aqui, tá? Vou deixar disponível aqui, copie e cole, cria essa pasta lá direitinho. Por fim, você entra aqui no web browser legacy remote client.js. Você está dentro dessa pasta, vou mostrar aqui como é que vai ficar. No meu caso, Disco D, projetos meus, Ragnarok, web browser legacy remote client.js, tá? Então, eu estou aqui, ó, dentro da pasta direitinho. Você precisa dar o npm install. Esse npm install aqui, npm install. Você precisa dele para instalar todos os pacotes. Não vou estar fazendo isso agora porque vai estar demorando. O que eu preciso que você faça? Terminou de configurar ó, a pasta de IA, né, AI, né, BGM, System, Resource, né, tá tudo configurado direitinho. Na Resource também está seu arquivo data.ini, sua pasta grf direitinho. Terminou tudo? Você vai ter que executar aqui, ó, no mesmo lugar onde executou o npm install, vou mudar aqui o npm start, tá bom? Com isso, eu preciso que você espere esse terminal aqui, essa aba tem que ficar aberta, tá? Aí, só esperar ele terminar aí. Quando ele terminar, ele vai validar toda a tua parte, os arquivos, tudo bem direitinho para ver se está funcionando, beleza? Então deixa ele terminar aí, vamos para o nosso web browser. Finalmente o web browser, tá bom? Aplicações de cliente que roda no navegador, tá? Então, ao invés de você usar o exe, vai estar rodando no navegadorzinho bonitinho desse jeito aqui, tá bom? Vamos lá. Clone ou baixe, né, o web browser. Então, você escolhe se quer baixar ou clonar ele, fica a seu critério. Nesse caso aqui, você pode vir aqui, ó, em code, verdinho aqui bem brilhante, você pode vir aqui e baixar, ou fazer o download do zip, né, extrair ele, enfim, da melhor forma que você achar. Baixou, extraiu ele, vamos fazer as seguintes configurações. Tá aqui, ó, RA, a gente vai entrar aqui, ó, em web browser legacy, tá, ó, só web browser legacy. Tá aqui todos os arquivos direitinho, né? Ele também tem o arquivo Docker, né? Você pode usar também o Docker, tá? Tá? Tudo aqui é configurado com o Docker, tem nenhum problema. E vamos lá. O que você precisa fazer aqui? Primeira coisa, dá o npm install. Aqui, como ele também usa o Node, né, o JavaScript, lembrando, você tem que ter instalado esse cara, a gente precisa entrar dentro dele, tá? Então, vou fazer aqui o seguinte, ó. Bem aqui, ó, aqui, ó, o nosso cliente, né, ó, nosso web browser cliente, ele terminou, tá, ó, sucesso, tá, ó, tem que ficar desse jeito, tá bom? Esses avisos aqui não se importe, porque tem algumas grf que tá com os textos meio esquisito, tá? Então ele validou tudo, né, ó. Ele validou a versão do seu Node, validou se os arquivos da source está correto, se a tua data está correta, BGM, a pasta data, system, a porta, onde o cliente vai se comunicar, tá tudo certinho aqui, tá? Ele vai validar também se a sua grf é compatível a ser lida, né, com o projeto, tá? Então, deu certo aqui? Fechou.
Vamos para a próxima configuração, tá? Deixa isso aqui aberto, precisa estar aberto dentro do teu servidor ou da sua máquina. Próxima etapa, a gente precisa fazer o npm install no nosso Browse Legacy, tá bom? Então vamos entrar aqui, ó, Browse Legacy, e aqui a gente tem que dar o npm install. Para isso a gente instala todas as dependências. Lembrando, não vou fazer isso porque demora, né? E não é o objetivo do vídeo, é ser ser mais rápido, né? Um vídeo curto. Então, dando o npm install, ele vai baixar, né, todas as dependências, vai criar uma pastazinha essa aqui chamada Node Modules, e vai baixar tudo. Baixou tudo, vamos fazer as nossas configurações. Dentro do projeto, a gente tem que configurar, deixa eu ver aqui na documentação, não esqueça, a gente tem que configurar em Browse, né, application pwa config local. Então, Browse application pwa, e a gente vai aqui, ó, em config local. Aqui também tem um arquivo de exemplo, né? De exemplo. Você só copia e cola. E aqui eu vou abrir ele, para vocês verem como é que ficou, tá? Bem aqui, ó, o servidor do meu cliente, né? Ó, bem aqui, ó, as configurações do meu, ó, o browser cliente.js, né? Eu que botei isso aqui. E ele tá batendo aqui na porta 3338, tá? Então, só relembrar aqui, ó. 33, sai aqui, ó, tá nessa primeira aba, né, no meu, 33, 38, tá? Ah, tá escrito localhost aqui, não tem problema. Localhost, o IP dele, né, é esse daqui, ó, 127.0.0.1, tá? E a porta que não pode mudar, tem que ser exatamente a 33, 38. Outra configuração para finalizar é o pacote package V, né, que é 2013 0618. Esse daqui, lembrando, meu objetivo de estar utilizando esse é porque é o mais compatível com o browser, tá bom? Então, se essas configurações estão assim, tá? Então, vai estar funcionando direitinho aqui para você estar jogando o seu ragzinho no browser, tá bom? Então, feitas essas configurações aqui no browser, né? Lembrando, o config local JS está dentro da pasta browser, application PWA, fez essas correções, fez essas configurações, a gente vai para a próxima etapa, né? Que é WXProx, né? Esse cara aqui, lembrando, a gente instalou ele lá em cima, né? Bem aqui no início, tá? A gente instalou ele aqui em cima, ó. Instalação WebSocket, né? WXProx. Então, depois de você configurar o seu browser, né, com o package V, a gente vai estar startando ele aqui, tá? Então, eu vou estar instalando aqui, ó. Lembrando, eu abri uma nova aba aqui no PowerShell, vou abrir uma nova aba no PowerShell. Não tem importância onde você vai executar esse comando, tá? Só joga ele aqui, dá o Enter. Beleza. Aqui ele já está pronto para o browser se comunicar com ele, para se comunicar com o seu emulador, tá? Então, o browser vai falar com esse cara, um WSProx, e esse cara do WSProx vai jogar as informações, né, para o nosso emulador, tá? Então aqui, ó, a gente vai agora entrar dentro do browser, tá? Sei que entrei e saí da pasta várias vezes, tá? Mas é assim mesmo, tá? Então eu vou entrar aqui dentro do browser, cd browser, tá? Lembrando, sempre tem que dar o npm install, tá? Install, não esquece da npm install, vai instalar todos os pacotes, só precisa fazer isso uma única vez, e por fim você dá o npm run live, né? Run live, tá? Feito isso, teoricamente vai estar tudo funcionando bonitinho. Ele vai abrir uma nova aba no navegador, tá? Aqui ele vai abrir essa tela, você pode clicar bem aqui, ó, na pastazinha, tá? Ele vai voltar, ó, em Application, a gente vai entrar em PWA, aí, ó, na porta 88, Application PWA, e vai estar carregando aqui, ó, o seu querido browser. Então, eu tô aqui, ó, o que é que eu fiz, né? Finalizando aqui, entrei na pasta do browser, dei npm install, fiz todas aquelas configurações lá, né? Do package, do whole client e do npm run live, né? Aí ele inicia aqui o meu servidorzinho, tá? O WXProx, né? Para fazer a ponte, tá? Então,
tem que iniciar ele antes de dar o npm run live aqui no nosso browser. O wxproxy não tem local, tá? Pode ser em qualquer canto. E temos aqui o nosso querido, no caso, meu projeto, né? Do browser remote client.js, tá? Funcionando também aqui, ó, tá? Sem nenhum erro, sem nenhuma mensagem de erro, funcional direitinho. E é claro, também não dá para esquecer o emulador funcionando. O banco, o login, o Shower Map. Então a sequência é emulador, o browser remote cliente, o WS Proxy e o nosso npm One Live, tá? Então eu vou melhorar mais essa documentaçãozinha, ó, tá aqui, ó, tudo bem bonitinho, ó, tá? O doc do RAT, né? Se você estiver usando o doc ou não, tá? Você pode estar usando qualquer outra coisa, só tem que startar ele. As configurações que eu falei lá em cima, né? Para se comunicar com o browser, start, web proxy, tá? Então eu criei aqui uma contazinha bem simples. Então vamos logar aqui só para ver como é que ficou. Não terminei de configurar tudo, tá? Então vou botar aqui tá? Botei esse texto, tá aqui ele, tá? Então ainda não configurei 100% ele, só fiz as configurações para rodar para botar nesse vídeo, tá? E tá aí, ó. Carregou bonitinho, musiquinha, tudo bem direitinho, tá? As músicas, tá? Você vê que dá um delayzinho de carregamento, dá para melhorar isso com o browser remote cliente, tá? Dá para deixar bem mais rápido isso aqui. Então acho que é isso, pessoal. Dúvida, tá? Pode mandar mensagem no Discord, vou botar meu Discord também na descrição do vídeo, meu GitHub. Não estou pedindo dinheiro nem nada, tá? Mas entra nas minhas redes sociais, dá aquele follow, dá aquela curtida, compartilha, deixa o comentário, tá? Eu sou o desenvolvedor, isso me ajuda a arranjar emprego, me ajuda a virar um portfólio. Então, se você também quiser deixar um comentário, uma indicação no LinkedIn também, tá? Ficaria muito grato, né? Eu sei que às vezes o pessoal pede muito dinheiro, né? Like, algo do tipo, mas qualquer ajuda assim, né? De contribuição,